episódio 44, e hoje a gente tem um repeteco de milagre de Jesus. A gente está começando o capítulo 8, versos de 1 a 10, e a gente tem aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. E se você parou para ler o texto antes de começar esse vídeo, eu sei exatamente o que você está pensando, porque é também o que eu pensei quando eu li a história, essa história toda. E eu pensei, é sério isso? Jesus tinha acabado de fazer um milagre exatamente igual àquele, até com menos pães, né? Ele tinha só 5 pães da primeira vez, dessa vez ele tinha 7 pães. E ele faz uma pergunta para os discípulos, assim como ele fez da outra vez, né? Deem vocês o que comer a essas pessoas. E os discípulos mais uma vez responderam da mesma forma, a gente não tem como dar a eles o que comer. E eu sei que você está pensando, esses discípulos não aprendem, né? Tipo, eles já passaram por isso antes, porque eu pensei exatamente a mesma coisa. Mas depois, enquanto eu estava lendo com mais calma, eu me vi nesses discípulos, na verdade, né? Quem sou eu para julgar esses discípulos? Todos os dias a gente passa pela mesma situação, a gente passa pelas mesmas dúvidas e pelas mesmas incertezas. Quem sou eu para julgar a falta de fé desses discípulos? Muitas vezes, quando uma coisa muito boa acontece na minha vida, é muito fácil eu justificar, né? É muito fácil eu virar e dizer, ah, foi Deus, mas foi só dessa vez. Ou então, como se um milagre ou uma coisa muito boa que acontecesse na minha vida tivesse sido um acidente. Na verdade, a gente está vivo, a gente está com vida, já é um milagre, não é mesmo? E a gente muitas vezes olha isso como se fosse um acidente e como se aquele milagre não fosse se repetir quando um novo problema aparecesse. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles já tinham passado por aquela situação antes e talvez eles tenham pensado que a primeira multiplicação tivesse sido um acidente. Ou então, talvez eles tenham pensado que da primeira vez que Jesus multiplicou os peixes, os pães e os peixes, o povo tentou proclamá-lo rei e Jesus não deixou. Então, talvez eles tenham pensado, não, Jesus não vai passar por essa de novo. E eles nem sequer cogitam essa possibilidade. Eles não viram para Jesus e falam, bom, você pode fazer aquela multiplicação de novo? Ou então, se você disse que a gente vai fazer tudo o que você faz, a gente também não pode fazer essa multiplicação, talvez? E eu acho que era um pouco isso que Jesus estava sugerindo quando pediu para eles resolverem o problema. Mas não. Não existe nenhuma referência por parte dos discípulos entre esse milagre e o outro milagre. E Jesus age de novo da mesma forma. Pergunta quantos pães e peixes eles têm. Jesus dá graças por isso. Começa a partir o pão e os pães e os peixes e dá então para os discípulos levarem isso para as pessoas que estavam sentadas. E no final ele faz a mesma coisa e pede para os discípulos recolherem as sobras, e dessa vez eles recolhem 7 cestos de sobras para provar que tinha mais do que suficiente para todo mundo e que Jesus não desperdiçava nada. Jesus não dá um sermão nos discípulos e fala, caramba, a gente já passou por isso antes, a gente já esteve aqui antes, e vocês vão agir exatamente da mesma forma? Não, Jesus, ele é cavalheiro, né? Ele é paciente o suficiente para fazer o mesmo milagre de novo, exatamente igual, e mostrar para os discípulos que ele é o mesmo. Ele tem poder para fazer tudo, para resolver todo e qualquer problema. E aqui não tem nenhum comentário no final desse relato de alguma discussão, de alguma repreensão que Jesus tenha dado. Ele simplesmente foi lá e fez o milagre novamente, apesar dos discípulos merecerem uma repreensão, assim como eu mereço uma repreensão toda vez que eu duvido que Deus tem poder para fazer as coisas. É uma continuação do que a gente conversou na semana passada, aliás, na semana passada não, do que a gente conversou ontem sobre essa questão da gente duvidar que Deus tem poder para fazer as coisas, mas aqui a gente entende a paciência que Deus tem. Ele não quer que a gente duvide, mas ele está disposto a repetir um milagre só para que a gente entenda que ele tem sim poder para tudo e que a gente possa da próxima vez confiar e ser um pouco mais ousado no nosso relacionamento com ele. Mas ele é paciente o suficiente para esperar que a gente entenda o poder que ele tem na nossa vida.